Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra com grande alegria a festa dedicada a São João Batista Maria Vianney, mais conhecido como o Cura d'Ars. Ele nasceu perto de Lyon no dia 8 de maio de 1786 e foi pároco de uma igreja que ficava a 35 quilômetros do centro da capital. Ele que teve imensas dificuldades, dada a sua fragilidade intelectual, para chegar a ordenar-se sacerdote. Foi imensas vezes rejeitado, porque era incapaz de aprender competentemente o latim. Todavia, São João Maria Vianney, ele foi contemporâneo, participando na mesma turma de ilustres figuras, como foi colega do fundador dos Irmãos Maristas, colega do fundador da congregação da Companhia de Maria. Enfim, foi colega também daquele que mais tarde viria a ser o cardeal de Bordeaux. Então, na verdade, ele estava num ambiente onde havia muitos colossos, pessoas muito dotadas também pelo Senhor. E a divina providência, como todos nós sabemos, sabe tirar proveito até dessas aparentes fragilidades. Porque Deus é Deus. E Ele escolheu como pastor, como exemplo para os pastores, como exemplo para os sacerdotes, alguém que aparentava ser frágil. O Senhor escolheu como modelo dos pastores aquele que teria podido parecer pobre, fraco, indefeso, desprezível aos olhos humanos. Deus depois premiou-o com os seus melhores dons como guia e médico das almas. Então, ele depois veio a distinguir-se com qualidades multifacetadas, como exemplo para todos, para os leigos, para os sacerdotes e para os religiosos. Como é que deve ser a nossa entrega para com Deus? Uma entrega que não deve ser anteposta de nada. Por isso aqui nele se podia congregar o homem penitente, o homem de oração, o homem da caridade, o homem que se preocupou pela moralização do povo, que estava perdido nos vícios do mundo. Então, e ele pôde, com seu gênio e com a ajuda da divina providência, transformar Ars numa povoação onde floresceram depois as vocações religiosas, a prática da caridade, onde foram erradicados muitos vícios, onde as famílias se tornaram em famílias verdadeiramente cristãs, porque se trabalhava e se santificava o próprio trabalho. Esse homem que não possuía grande ciência, nem muita saúde, nem muito dinheiro, ele tinha aquilo que o mundo de hoje também precisa. Tinha a sua santidade pessoal, a sua união com Deus. E é isto que os cristãos devem pedir ao Senhor. Por isso, a Igreja mais tarde veio a declarar o Padre São João Maria Vianney como padroeiro do clero universal. Porque, na verdade, nele se uniam as qualidades que todo o sacerdote deve ter: o zelo pelas almas, o cuidado pela salvação de cada uma das almas, uma a uma, com um amor incomensurável, ciente de que
ele é medianeiro entre Deus e os homens. E como medianeiro, o sacerdote participa da autoridade de Cristo, com que Cristo constrói, santifica e governa o seu corpo. Ele, pelo poder que recebeu de Cristo, confecciona o sacramento da Eucaristia, que é a ação mais santa aqui na face da terra. Por isso, os sacerdotes são dispensadores dos tesouros de Deus. Através da palavra divina na pregação, através do corpo e o sangue de Cristo que administram na Santa Missa e na comunhão, e através da graça de Deus que está em todos os sacramentos. Por isso, aos sacerdotes confia-se a missão da salvação das almas. Por isso é bom que nós rezemos pelos nossos sacerdotes, para que possam continuar fiéis, para que não sucumbam às investidas do demônio, para que possamos todos nós, a seu tempo, sermos conduzidos àquela pátria definitiva. E é o sacerdote que recebeu esse encargo de encaminhar os seus irmãos, de guiar os seus irmãos, de protegê-los dos maus e falsos pastores, para que possa se apresentar como um povo, para que os cristãos possam se apresentar como um povo que caminha para a casa do Pai. Então, hoje, ao celebrarmos São João Maria Vianney, peçamos a sua intercessão para que este santo sacerdote interceda pelos sacerdotes que trabalham no dia a dia ao nosso lado, para que esse santo sacerdote interceda pelas famílias e pelos homens e mulheres do nosso tempo, para que também eles possam se rever no seu exemplo e no seu amor incomensurável pelo Senhor. Que Deus, nosso Pai, a todos nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.